Caríssimos fiéis, a nossa Santa Romana Igreja, nesta terceira missa do Natal, nos impele a entoar um cântico novo. Cantate Dominum canticum novum quia mirabilia fecit. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Cantate Domino canticum novum. Cantai ao Senhor um novo cântico. Não se trata aqui de uma figura de linguagem, um convite vago à piedade, mas é uma ordem fundada na realidade concreta. Como disse o Padre Pascotto no sermão da missa das 9h30, a verdadeira vida espiritual está fundada na realidade. E justamente quando no introito a Igreja canta, nos impelindo a unir as nossas vozes à dela para entoar um cântico novo, ela está fundada na verdadeira vida espiritual, que é a realidade. Como uma boa mãe, a Igreja nos trata como crianças que estão aprendendo o nome das coisas. E assim, ela faz conosco aquele exercício que os pais fazem com os bebês, mostrando um brinquedo e dizendo o nome, indicando uma pessoa e falando o nome. Bolinha, banana, maçã, titio, pai. A Igreja faz isso conosco quando ela nos impele a entoar um cântico novo, porque Deus fez maravilhas. Em outras palavras, a Igreja quer que nós constatemos a realidade do universo após a encarnação. Deus fez maravilhas e a maior delas nós contemplamos hoje. A alegria que nossa Santa Igreja nos pede não é a alegria efêmera do mundo, que nasce da distração e morre com ela, que nasce um prazer efêmero e morre assim que ele se esvai. É a alegria que brota do conhecimento da verdade. É a alegria que brota da constatação da realidade. Conhecendo o que Deus fez por nós, a alma não pode deixar de se alegrar. E desta alegria nasce a confiança. Então nos perguntemos, que maravilha é esta que justifica o nosso júbilo? E por que podemos, a partir dela, confiar sem temor? Para compreender a grandeza do dom, é necessário antes medir a profundidade da miséria. A coleta da missa descreve com precisão a nossa condição antes de Cristo. Sub peccati iugo vetusta servitus. Uma servidão antiga sob o jugo do pecado. E mais uma vez, não estamos aqui tratando de figura de linguagem, mas de um verdadeiro diagnóstico. Desde a queda de Adão, meus caros, a humanidade gemia sob este peso, sob o peso do pecado. O pecado original não foi apenas um ato passado, foi uma ferida que se transmitiu a toda a descendência humana. Éramos escravos, escravos do pecado, escravos da morte e escravos do medo. É o que dizia Santo Agostinho: o homem pôde descer sozinho ao abismo, mas não podia subir sozinho. A queda foi obra nossa, a elevação, o resgate, só poderia ser obra de Deus. É verdade que o Senhor não abandonou a humanidade nas trevas da ignorância do seu estado e da promessa de socorro.
Ele falou muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, como nos recorda a Epístola de São Paulo. Multifariam multisque modis olem Deus locum es patribus in profetis. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora a nossos pais pelos profetas. Foram luzes parciais, promessas, figuras do que havia de vir. Mas a lei antiga, por si mesma, ela não podia salvar. Ela mostrava o pecado, porém não dava a força para vencê-lo. Éramos como doentes que conheciam o diagnóstico, mas não possuem o remédio. E eis, porém, que na plenitude dos tempos, Deus enviou não mais um profeta, não mais um anjo, mas o seu próprio Filho. Novice mediebus istis, locutus est nobis in Filho. Nestes últimos dias, falou-nos no Filho. Et verbum caro factum est, e o Verbo se fez carne, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. A revelação agora é plena, definitiva, insuperável. Não mais a palavra de um mensageiro, mas a palavra substancial do Pai feita carne. O Verbo divino feito carne, em toda a sua glória. Et verbum caro factum est. Quem é este menino que nasce em Belém? O introito responde com os títulos proclamados pelo profeta Isaías: Admirabilis, conciliários, Deus fortis, Pater futuri seculi, Princeps pacis. Admirável conselheiro, Deus forte, Pai do século futuro, Príncipe da paz. Não tratamos aqui de hipérboles, mas dos atributos divinos. E a epístola confirma: ele é o esplendor da glória e figura da substância do Pai. Splendor gloriae et figurae substantiae Patris. O resplendor da glória divina, a imagem perfeita da substância do Pai. Por ele foram criados os séculos. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Os anjos, criaturas tão superiores a nós, prostram-se diante dele em adoração. Et adorent eum omnes angeli eius, e que o adorem todos os seus anjos. Meus caros, porque foi necessário que o próprio Deus viesse a nós? Porque não bastou um anjo, um profeta, um santo? A razão teológica é precisa. A dívida contraída pelo pecado era infinita, porque ofendia a majestade infinita de Deus. Ora, nenhuma criatura finita poderia pagar uma dívida infinita. Era necessário que aquele que fosse operar a redenção fosse Deus. Ao mesmo tempo, a dívida fora contraída pelo homem, e ela devia ser paga pelo homem. Era necessário que o Redentor fosse também homem. Logo, somente o Deus homem podia nos redimir em justiça perfeita. É essa a razão do Natal. Mas consideremos agora, meus caros, os dois atributos divinos que resplandecem de modo particular nesse mistério: a bondade e a onipotência de Deus. A bondade move a encarnação. Deus não foi forçado por necessidade alguma. Nenhuma lei exterior o obrigava, nenhuma força o constrangia. Foi pura bondade, amor que transborda, misericórdia que se inclina sobre a nossa miséria. Puer natus est nobis, filius datus est nobis. Ele nasceu para nós, ele foi dado a nós.
O pronome aqui é decisivo. Ele não nasceu para si mesmo, mas para nós, para nos resgatar. São Leão Magno exclama: Agnoscio Christiane dignitatem tua, reconhece o cristão a tua dignidade. Afinal, meus caros, o Filho de Deus quis se unir à nossa natureza humana. Se a bondade move a encarnação, a onipotência divina garante a sua eficácia. Aquele que nasce no presépio não é um Deus fraco, não é um Deus limitado, não é um Deus perverso, não é um Deus incapaz. É o Deus forte de Isaías. Deus fortes, aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Qui portat omnia verbo virtutis sua. Se ele sustenta os céus e a terra, como não poderá sustentar então a nossa fraqueza? Como poderia ele não nos resgatar? Eis aí, meus caros, o fundamento inabalável da nossa confiança. Não bastaria a bondade sem o poder. Deus quereria salvar-nos, mas não poderia. E também não bastaria o poder sem a bondade. Deus poderia salvar-nos, mas então não quereria. Afinal, se nós caímos, foi por culpa nossa. A depender dos nossos méritos, nós merecemos morrer, sofrer e ir para o inferno. Se nós temos a salvação ao nosso alcance, é por pura bondade divina. Não bastaria a bondade sem o poder, e não bastaria o poder sem a bondade. Em Cristo, porém, nós temos ambos em grau infinito. Ele quer salvar-nos e Ele pode salvar-nos. Santo Tomás ensina que a esperança cristã se apoia precisamente nestes dois pilares, a onipotência e a misericórdia de Deus. Quem confia em tal fundamento não será confundido. E desta verdade, meus caros, nasce a alegria do Natal. A alegria do Natal não é uma fuga da realidade, muito pelo contrário. A alegria desta festa é justamente o nosso encontro com a realidade suprema. Não é uma ilusão que anestesia, mas o conhecimento que nos liberta. Nós sabemos quem nasceu e nós sabemos por que nasceu. A alma que compreende isso não pode deixar de cantar um novo cântico de júbilo. Um cântico que nos eleva a Deus pela vida da graça em nós. Um cântico que nos une a Deus, porque faz Cristo, o Verbo encarnado, habitar em nós. Um cântico que foi entoado pelo menino Deus e ao qual nos unimos pela oração, pelos sacramentos e pela sagrada liturgia. Esta alegria, meus caros, expulsa o medo. Nolite timere, não temais, disseram os anjos aos pastores. Afinal, se Deus está conosco, se Ele quis estar conosco, quem poderá estar contra nós? O pecado foi vencido pelo Cordeiro que tira os pecados do mundo. A morte foi vencida por aquele que é a ressurreição e a vida. O demônio foi vencido pelo Deus forte. O que nos resta temer? É por isso que São Bernardo nos consola. O menino de Belém não vem para aterrorizar, mas para salvar. Não vem para condenar, mas para redimir. Neste Natal, meus caros, renovemos a nossa confiança. Não olhemos para
a possível enormidade de nossos pecados, mas para a grandeza do nosso Salvador. Aquele menino que jaz nas palhas é o resplendor da glória do Pai, o Criador dos séculos, o Deus forte que sustenta o universo. E Ele nasceu para nós, para ficar, para estar conosco, para nos fortalecer, nos consolar e nos conduzir ao céu. Afastemos a tristeza que vem do demônio e abracemos a alegria que vem da fé. Aproximemo-nos do presépio com a Santíssima Virgem e São José, com os pastores e os reis magos, com os coros angélicos que cantam glória a Deus nas alturas. E digamos com nossa Santa Madre Igreja e com todo o nosso coração: Puer natus est nobis, et filius datus est nobis. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.